Vocês têm noção do quão grande realmente é o planeta de One Piece? Eu acho que não. A gente sabe que o mundo de One Piece é envolto por um mar colossal, ilhas enormes e criaturas absurdamente grandes, mas será que esse planeta é só um pouquinho maior do que a Terra ou estamos falando de algo muito além do normal? O universo criado por Eiichiro Oda sempre foi repleto de criaturas que ultrapassam qualquer escala realista, como os Reis dos Mares ou o elefante Zunisha, que tem dezenas de quilômetros de altura. Para vocês terem uma noção, isso significa que na escala do nosso planeta Terra, esse elefante alcançaria a altura da estratosfera. Então, se a gente parar para pensar, nada disso seria viável num planeta do tamanho da Terra, onde o maior mamífero que já viveu por aqui é a baleia azul, que não chega nem perto do tamanho de um rei dos mares. Então surge novamente a pergunta: será que o planeta de One Piece é realmente muito maior do que o nosso? E será que existe uma explicação para esse nível de exagero? Para tentar entender isso, vamos juntar várias pistas deixadas pelo mangá: o tamanho das ilhas, as distâncias percorridas e até as escalas citadas pelos próprios personagens. E com tudo isso em mente, será possível montar uma ideia bem sólida do quão grande é o real tamanho desse mundo. Então já lança o seu Red Hawk no botão do like e vem fazer parte do meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado, porque hoje vamos mergulhar fundo na verdadeira dimensão do planeta de One Piece. Uma das primeiras evidências de que o planeta de One Piece é diferente do nosso está no tamanho das criaturas que vivem nele. Vamos começar com os Reis dos Mares, que por si só já quebram qualquer padrão de tamanho que possa existir aqui no nosso planeta, já que um Rei dos Mares consegue atingir cerca de 5 quilômetros de comprimento, ou no caso, 5.000 metros. Para vocês terem uma ideia, a baleia azul, que é o maior animal que existe na Terra, chega a ter no máximo 33 metros de comprimento. Isso significa que um único Rei dos Mares equivale a um pouco mais de 150 baleias azuis. Isso é muito maior que a maior criatura do nosso oceano. Inclusive, o Megalodon, que é usado em filmes de terror e viveu milhões de anos atrás, chegou a ter no máximo 24 metros de comprimento, o que não é nada perto de um Rei dos Mares. Mas outro caso absurdo que mostra essa diferença de escala é o Zunisha, o elefante que carrega a ilha de Zou nas suas costas. Segundo as informações do mangá, ele tem cerca de 35 quilômetros de altura. Só para colocar em comparação, o Monte Everest, responsável por inúmeras mortes de pessoas que tentam escalar a montanha, tem apenas 8,8 quilômetros de altura. Ou seja, Zunisha seria 4 vezes mais alto que a maior montanha do nosso planeta. Logo, fica bem óbvio que uma criatura desse porte só poderia existir em um mundo muito maior do que a Terra, principalmente se considerarmos que as pessoas dificilmente conseguem encontrar o Zunisha. Inclusive, existe uma chance muito grande do Oda ter se inspirado no próprio Monte Fuji lá do Japão, quando concebeu a ideia do Zunisha desaparecer. Isso porque o Monte Fuji é chamado de montanha tímida, já que frequentemente é escondido por nuvens e neblina, fazendo parecer que não tem nada lá, quando na verdade é a maior montanha do Japão e pode ser visto a mais de 100 quilômetros de distância. Olha só que interessante isso. De qualquer maneira, essas proporções aparecem em vários pontos da obra. Em Onigashima, por exemplo, um simples guarda-sol é maior que o Burj Khalifa, o prédio mais alto do nosso mundo. Já em Elbaf, a árvore Yggdrasil parece ultrapassar até mesmo o tamanho de Zunisha. Claro que nem tudo é coerente. A gente sabe que o Oda é um gênio, mas em alguns momentos ele dá uma ignorada nas proporções, como é o caso das espadas do Oden, que são gigantescas por conta do tamanho do próprio Oden, e de repente elas ficam de um tamanho normal, com o Zoro podendo usar uma delas sem problema nenhum. Nessas horas, a escala exagerada do Oda acaba se virando contra ele. Mas muito disso acaba acontecendo por um motivo muito simples e fácil de justificar: por causa da narrativa. Personagens e cenários gigantescos são inseridos para mostrar visualmente o tamanho da dificuldade que o Luffy vai precisar enfrentar. O mundo de One Piece é construído para parecer vasto e esses tamanhos ajudam muito a dar essa sensação de imensidão e o quanto ainda existe para ser explorado. E por falar em explorar, sempre que os Chapéus de Palha chegam em uma ilha, é muito fácil para nós imaginarmos algo pequeno, como as ilhas aqui da Terra, mas em One Piece não é bem assim.
Para nós, uma ilha é uma massa de terra totalmente cercada por água e menor que um continente. Mas para o Oda, muitas dessas pequenas ilhas têm tamanhos comparáveis a continentes inteiros do nosso planeta. E entender isso vai ajudar a ter uma noção melhor da escala que estamos falando aqui. Um bom exemplo para começar é Alabasta. O reino localizado na ilha Sandy é basicamente um enorme deserto com cidades, rios, rotas comerciais e uma população que chega à casa dos 10 milhões. E por mais que nunca tenha sido falado o tamanho total da ilha, foi revelado pela Vivi que o tamanho do rio de Alabasta teria uma espessura, no caso a largura, de 50 quilômetros de distância. Só para vocês terem uma comparação, a Ponte Rio-Niterói tem pouco mais de 13 quilômetros de comprimento. Isso é quase 4 vezes menor que o rio que os Chapéus de Palha tiveram que cruzar a nado em Alabasta. Mas sabendo dessa informação, para chegar no tamanho do reino, a gente só precisa calcular o restante. E agora eu vou confiar nos cálculos da galera do Reddit viciada em contagem de pixel, que chegaram a valores aproximados de 3 quilômetros e 180 metros de norte a sul e 3 quilômetros e 980 metros de leste a oeste. Isso coloca Alabasta com um tamanho muito parecido ao da Austrália, em que as distâncias aproximadas de ponta a ponta são de 3 quilômetros e 180 metros de norte a sul, exatamente igual a Alabasta, e 4.000 quilômetros de leste a oeste, uma diferença de apenas 20 quilômetros. Ou seja, chamar Alabasta de ilha é uma simplificação, porque na prática é um território quase continental. Já outra ilha que segue essa mesma lógica e que a gente também consegue calcular o tamanho é Dressrosa. E tudo isso por conta de uma personagem, Violet. Se a gente parar para pensar, ela tem um poder bem quebrado, já que a Akuma no Mi dela simplesmente permite ela ver qualquer coisa em um raio de 4.000 quilômetros. Eu não tô falando de 4.000 metros, mas sim de 4.000 quilômetros. Além disso, ela também afirma que consegue cobrir toda a ilha de Dressrosa e um pouquinho do oceano de Dressrosa também. Isso nos leva a duas opções. Primeiro, a ilha tem um total aproximado de 4.000 quilômetros de diâmetro de ponta a ponta, o que já equipara ela com a Austrália também. Ou, segundo, e esse é o mais absurdo ainda, a ilha pode chegar a ter aproximadamente 8.000 quilômetros de ponta a ponta. Isso porque, quando a Violet conta para o Sanji o alcance da sua Akuma no Mi, os dois tinham acabado de sair de Acácia, que fica na região sul de Dressrosa, e se encontravam no nordeste em direção a Green Beach. Além deles ainda estarem próximos aos arcos que dividem Dressrosa ao meio. Resumindo, eles estavam próximos ao centro de Dressrosa. E calculando rapidamente aqui, e esse eu posso fazer de cabeça com vocês, se a Violet estava praticamente no centro do país e ainda assim conseguia cobrir a ilha inteira, como ela disse no capítulo 723 do mangá, então isso quer dizer que o reino de Dressrosa pode chegar a ter quase 8.000 quilômetros de uma ponta a outra, tanto de norte a sul quanto de leste a oeste. E só não chega a esse valor exato justamente porque ela consegue ver uma parte do oceano também. E só para esclarecer o quão grande isso é, a América do Sul inteira tem aproximadamente 7.500 quilômetros de extensão de norte a sul e cerca de 5.100 quilômetros de leste a oeste. Então Violet conseguiria cobrir todo o continente da América do Sul com o poder dela. E além de Dressrosa não só ser maior que a América do Sul, ela se aproxima muito mais do tamanho do continente africano, que esse sim mede cerca de 8.000 quilômetros de norte a sul e seus 7.500 quilômetros de leste a oeste. Mas espera que não acaba por aí. Vamos falar de Wano agora. Esse é outro caso em que o Oda acaba trabalhando com escalas e eu não vou nem entrar no ponto de existir um guarda-sol que parece ser maior que o Burj Khalifa, mas sim em algo que se perdeu nas traduções tanto para o inglês quanto para o português. No capítulo 972 do mangá de One Piece, logo depois do Oden ser executado, é dito que flechas e Abumi foram enviadas para vários castelos do país percorrendo grandes distâncias. Mas acontece que no mangá original, no japonês,
é dito que as flechas percorrem 1000 ri. 1000 nós sabemos que significa 1000, mas 1 ri é equivalente a 3,9 quilômetros, ou 4 quilômetros arredondando. Ou seja, as flechas não percorreram simples grandes distâncias, mas sim 4.000 quilômetros de distância, o que é um pouco menos que a largura completa do Brasil, que é de 4.319 quilômetros. E como a execução de Oden foi na capital das flores, o centro do país de Wano, isso quer dizer que até o castelo de Kuri, que pelo mapa aparenta ser o mais distante de todos, a distância aproximada é de 4.000 quilômetros. E agora, fazendo uns cálculos puramente aproximados de pixels aqui, a distância aproximada entre o centro da capital das flores e o ponto mais extremo de Kuri é de 4.800 quilômetros, e da capital das flores até o extremo de Ringo são 3.400 quilômetros, um total aproximado de 8.200 quilômetros de leste a oeste. Para vocês terem uma ideia, isso é quase o tamanho da Rússia, que tem cerca de 9.000 quilômetros de leste a oeste. Já de norte a sul, o Wano tem aproximadamente 5.500 quilômetros, enquanto a Rússia pode medir cerca de 4.000 quilômetros, já que o país sofre variação por conta das ilhas do Ártico. Então sim, só o país de Wano tem basicamente o tamanho do maior país do nosso planeta. E isso reforça muito o ponto de que o planeta de One Piece é bem mais extenso e complexo do que parece à primeira vista. Sem contar que nunca tivemos um mapa mundi completo revelado pelo Oda, já que existem inúmeras ilhas desconhecidas por aí. Mas ainda assim, temos informações muito importantes, como a própria existência da Red Line, que circunda o mundo inteiro, dividindo o oceano em duas partes. Para se ter uma ideia, no mangá, lá no capítulo 496, é dito que a Red Line tem uma profundidade de 10.000 metros entre a superfície do mar até a Ilha dos Homens-Peixe. Já no nosso mundo, a escuridão total no oceano começa a partir de uns 1.000 metros de profundidade. O Titanic, por exemplo, se encontra a apenas 3.800 metros de profundidade, enquanto o ponto mais profundo do planeta Terra é a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, que tem cerca de quase 11.000 metros de profundidade. Ou seja, isso é muito parecido com a profundidade da Ilha dos Homens-Peixe, mas a gente nem tem certeza se essa ilha é realmente o ponto mais profundo do oceano do mundo de One Piece. Além do mais, a altura acima do mar da Red Line aparenta ser tão grande quanto a sua profundidade, baseado nas ilustrações que já apareceram no mangá. Então, se considerarmos que tem exatamente o mesmo tamanho, no caso 10.000 metros de altura a partir da linha do mar, isso colocaria a Red Line quase na estratosfera do nosso planeta. Sem contar Zunisha, que esse sim já está na estratosfera com certeza. Mas a gente ainda precisa mensurar o quão grande é a largura da Red Line para daí descobrirmos a circunferência do planeta de One Piece e o seu verdadeiro tamanho. E para isso, nós precisamos voltar para Alabasta, onde nós já descobrimos que o seu reino é praticamente do tamanho da Austrália. Voltando para os cálculos de pixels, lá no capítulo 210, o Oda dá um presente pra gente montar esse cálculo. Ele mostra uma imagem aérea de Alabasta com absolutamente nada em volta dela, além do próprio oceano. Não vemos outras ilhas ao redor, nem mesmo o fim da Grand Line. Então, se Alabasta mede em torno de 3.180 quilômetros de norte a sul, lembrando que tudo isso são valores aproximados, não é besteira dizer que o tamanho da Grand Line pode ser maior que 65.000 quilômetros de largura. E agora ficou relativamente fácil calcular o tamanho da Red Line, porque basta a gente pegar o mapa do mundo desenhado no mangá e fazer os cálculos, o que nos leva a um tamanho absurdamente gigantesco de, pasmem, 600.000 quilômetros de circunferência. Isso equivale a 15 planetas Terra inteiros e, se duvidar, ainda sobra espaço dentro. Mas não para por aí, porque essa metragem que eu trouxe é uma metragem conservadora, jogando as aproximações para baixo, já que um fã no Reddit decidiu fazer os seus próprios cálculos e, de acordo com ele, o planeta de One Piece pode chegar a ter 1 milhão de quilômetros de circunferência.
Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, tem um pouco mais de 439 mil quilômetros de circunferência. Então, independente da metragem que você decida usar, o planeta de One Piece vai ser maior que o maior planeta do nosso Sistema Solar. Ele só não consegue ganhar do nosso Sol, que tem mais de 4 milhões de quilômetros de circunferência. Mas honestamente, se for para colocar o Sol na jogada, a gente teria que considerar o Sol do Sistema Solar do mundo de One Piece também. Que, vamos ser sinceros, deve ser muito maior do que o nosso, então vamos deixar quieto. E já que falamos em Sistema Solar, vale lembrar que na ilha de Ohara, os estudiosos revelaram pra gente um modelo cosmológico que mostra o planeta de One Piece rodeado por um total de 7 satélites. Ou seja, o planeta de One Piece parece possuir 7 luas. E como sabemos, planetas maiores geralmente possuem mais luas do que planetas menores por causa da força gravitacional do planeta ser maior. Então, esse modelo apresentado pelos estudiosos de Ohara é mais uma prova do tamanho colossal do planeta de One Piece. Mas vale notar que, apesar do planeta de One Piece ser consideravelmente maior que Júpiter, ele possui apenas 7 luas conhecidas, enquanto Júpiter possui um total de 95 luas. Então, considerando o tamanho do planeta de One Piece, até que Oda foi bastante humilde na quantidade de satélites que existem ao redor do planeta. Então, por mais que a princípio a pergunta qual é o real tamanho do planeta de One Piece pareça simples, afinal é um mundo esférico com mares e ilhas assim como o nosso, a verdade é que a escala desse planeta pode ser muito maior, absurdamente maior do que ela parece. Um planeta que conta com 4 grandes oceanos, todos repletos de ilhas e arquipélagos, além das ilhas existentes dentro da Grand Line. E um detalhe que também vale ser mencionado é que Marco a Fênix, enquanto conversava com Inuarashi e Nekomamushi lá no capítulo 964, comenta que se existisse 10 ou 20 mil ilhas no mundo inteiro, ainda estariam longe da contagem real de ilhas. E aqui fica um detalhe curioso, porque pela primeira vez esse número não é um absurdo, já que no nosso planeta o número de ilhas ultrapassa em muito o número de ilhas citado pelo Marco. A Suécia, por exemplo, apenas ela tem mais de 267 mil ilhas. Mas aqui vale lembrar, claro, que as nossas ilhas realmente são ilhas. Já no mundo de One Piece, várias dessas ilhas equivalem a um continente inteiro, como vimos anteriormente. E o motivo desse mundo ser tão gigante vai além de algo visual e faz parte da lógica narrativa do Oda. Quanto maior o planeta, mais o tema central de One Piece faz sentido: a busca por aventuras em um mundo que parece não ter fim. O tamanho exagerado reforça a emoção da descoberta constante e a ideia de que sempre existe algo além do que foi explorado. Ishiro Oda criou um mundo que desafia qualquer tentativa de ser completamente mapeado, por mais que esse seja o sonho da Nami. O planeta de One Piece é vasto e dinâmico e reforça constantemente para nós a ideia de liberdade, de explorar tudo o que o mundo tem a oferecer. No fim das contas, o planeta de One Piece é praticamente um personagem vivo nessa história. Cada ilha, cada mar e cada criatura servem para lembrar que esse mundo ainda está longe de ser completamente explorado. E talvez seja exatamente isso que torna essa jornada tão interessante. Sempre existe algo novo além do horizonte. Não é à toa que a ilha de Laugh Tale é chamada de Ilha Após o Fim. Ficou até o final e gostou desse vídeo? Bastante curiosidade legal, né, nesse vídeo. Então lembra de deixar o seu like, conferir a sua inscrição com o sininho ativado, e agora você pode conferir os vídeos anteriores sobre o universo de One Piece que saíram aqui no canal, clicando nesses dois que vão aparecer aqui na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!